Não há nada melhor do que sabermos que, como obreiros, em momento de dificuldade, em angústia, em agonia, em momentos de desafios, porque todo ministério, quando nós o abraçamos pelo chamado do Senhor, porque somos chamados por Ele para exercermos a nossa função ministerial, sabemos que esse chamado ele tem implicações de dificuldades, de problemas, de desafios, de angústias, mas como eu estava dizendo, não há nada melhor do que, neste momento, nós termos a certeza de termos alguém com quem contar, principalmente no momento em que clamamos. Agora, isso não é algo distintivo de nós, como homens meros mortais, com a velha natureza, e que Deus, pela sua graça, bondade, infinita misericórdia, nos chamou para fazermos parte deste exército de obreiros, de pastores, para executarmos a sua vontade. É interessante notar que há um grande ministro, um sumo sacerdote, apóstolo da nossa confissão, chamado o Senhor Jesus Cristo, que assim como nós, apesar de não ter pecado, também clamou em alta voz, em momento de angústia, em momento de dificuldade, e ele foi atendido. E é interessante que o Senhor Jesus fez uso de dois nomes, que é um título do Pai, uma referência a Deus. O primeiro nome é Pai. E pai tem algumas implicações. Quando falamos de pai, nos lembramos do progenitor, ainda que Jesus, como Deus, não foi gerado, não foi criado, mas ele, como homem, sim, ele foi gerado no ventre de Maria, ele foi criado, mas pai também dá a ideia de provedor, daquele que provê todas as nossas necessidades, e ainda mais pai fala de proteção, de cuidado. E por último, pai fala de amizade. Só que encerrando essa fase deste nome atribuído a Deus que é pai, há um outro nome que aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Ele vai aparecer apenas 3 vezes na Bíblia. Pela primeira vez, dos lábios do Senhor Jesus Cristo, dele mesmo, ali no Getsemane, que nós vamos ler esta passagem. E pela segunda vez, ele é apresentado por Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 15, isso está relacionado a nós, como filhos de adoção. E pela terceira vez, em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 6, em conexão estas 3 passagens com Hebreus capítulo 5, versículo de número 7. E eu quero deixar aqui a passagem de Lucas, capítulo 22, onde o Senhor Jesus Cristo clamou. A palavra clamar ali é kradzo, e a ideia literalmente é de gritar, vozear, bradar em alta voz, porque ele estava em estado de extrema angústia. Porque Jesus ali no Getsemane, ele estava antevendo todos os sofrimentos que ele suportaria por nossa causa. Ele estava vendo a dor, a angústia, a prisão, a humilhação, a condenação, os açoites, a crucificação e tudo relacionado a essa grande humilhação pela qual ele passou. E por isso ali, ele já sentindo ali no Getsemane o peso dos nossos pecados, todo o sofrimento, o evangelista Lucas, que é um médico, ele descreve que formaram trombos em Jesus, ao ponto de o seu suor se transformar em gotas de sangue. Então Jesus agonizou, agonizomai, ele agonizou. E naquele momento, mesmo antes disso ocorrer, ele levanta um clamor. E ele foi atendido. Olha que curioso. Lucas capítulo 22, 41 a seguir. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, ou seja, entre 20 e 30 metros de distância. A maioria traduz como sendo 30 metros de distância.
deixou 9 mais embaixo, ou melhor, 8 mais embaixo, e 3 mais próximo dele, 30 metros. Não deixou 9 embaixo, porque Judas Iscariotes já havia atendido o pedido de Satanás para trair o Senhor Jesus Cristo. Portanto, cerca de 30 metros, ele tem Pedro, Tiago e João. E aqui diz o seguinte: e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Mas olha como Marcos faz referência a isso. E aqui está registrado os dois nomes, porque um está ali, Pai, mas somente Marcos registra esse nome dos lábios do Senhor Jesus Cristo, que está aqui no capítulo de número 14, versículo 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Esse nome Abba, ele é de origem aramaica e era uma expressão usada no mundo infantil. A criança, quando estava na fase da lactação, da amamentação, e depois de haver amamentado, ele dizia papá ou mamá, papai, mamãe. Isso é a ideia de uma proximidade, de uma afinidade, uma ideia de total dependência, aleluia, de total confiança no provedor. Papai, confiança, descanso, dependência e proteção. Perceba que a criança, quando está no colo do pai, seja qual for a altura, ela não está preocupada que ela vai cair, porque ela se sente segura nos braços do pai. E aqui vemos o Senhor Jesus, ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus que se fez carne, aqui está as duas naturezas, natureza teantrópica, homem-deus, e aqui como homem, pai, ele clamando, Abba, essa palavra que era bem de criança, bem infantil, de alguém totalmente ali vulnerável, dependente, mas confiante na provisão do Pai, na proteção do Pai, no poder do Pai. E ele clama, somente Marcos revela isso. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Eu confio, eu sei. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar. Mas também eu sei que essa não é a tua vontade. A minha vontade seria isso, mas será que a minha vontade é a melhor solução? Ou é a sua vontade? É claro que eu sei que é para realizar esta vontade que eu vim ao mundo. Portanto, Abba, fortalece-me, socorre-me. Eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor e tenho certeza que neste momento o Senhor vai me assistir. Quer ver o que aconteceu? Lucas registra isso. Capítulo de número 22 de Lucas, ele acabou de clamar, está aqui no versículo 46 e 3. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Eu estava lendo Samuel Peresmídios, melhor, Samuel Peresmídios, no seu comentário, e ele levanta um questionamento e faz a seguinte pergunta: o que será que esse anjo disse para Jesus ao ponto de acalmá-lo? Porque ele estava em êxtase, em angústia, em grande aflição, antevendo todo o sofrimento. Porque depois que o anjo lhe deu uma palavra, porque aqui confortar é dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Perceba que no dia da tentação, no momento depois da tentação, anjos vieram servi-lo, a diaconia, diaconoi, vieram servi-lo, como ele estava com fome e com sede. Não está escrito, mas deduzimos que estes anjos
o alimentaram. Mas aqui não, eles o confortaram, que vem de paracaléu. Eles deram uma palavra de ânimo, deram uma palavra de ânimo para Jesus. E fica a pergunta, o que é que este anjo disse para Jesus? Ao ponto de, olha no 44, e posto em agonia, logo depois disso, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Agora ele já tinha uma palavra de ânimo para dar para os discípulos. Ele que estava em tremenda angústia, recebe uma palavra. Agora, gente, que anjo era esse? Será que era o Gabriel? Será que era Miguel? Será que era um dos 4 seres viventes? Que anjo era esse? Que palavra foi essa? Para pensar, gente. Ele é o nosso consolador, o nosso assistente, que nos assiste, nosso advogado, que nos conforta, que nos fortalece em momentos de dificuldade. E é aí isso que nós esperamos dele como ministros da casa de Deus. Só que agora é ele que está recebendo uma palavra de ânimo. E queremos saber agora que palavra, o que foi que o anjo disse ao ponto dele se reanimar e sofrer ainda mais e logo depois ter uma palavra para animar os seus discípulos. Esta era a palavra, a reflexão que eu quero deixar para você, meu irmão, que até mesmo o Senhor Jesus precisou de uma palavra de ânimo de um anjo. Nós também precisamos. Precisamos de um ombro amigo, mas precisamos muito mais do Senhor, que é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso pastor, aquele que nos assiste, aquele que nos fortalece, aquele em quem podemos confiar, de quem podemos depender e que temos certeza plena que nos assistirá em momentos de tristeza, de angústia, de dificuldade, como o Senhor Jesus estava até antevendo a traição que ele sofreria pelo seu melhor amigo. Por que melhor amigo? Porque a quem se dava o bocado molhado, esta era a pessoa com quem ele tinha mais amizade. Apesar de João, o evangelista, se acostar no seu peito, mas, de acordo com a tradição, era isto. E ele então estava antevendo tudo isso, já sabia que tudo ia acontecer. Mas neste momento ele clamou, kradzo, literalmente gritou. Jesus gritou, ele vozeou. Então ele clamou em alta voz e ele foi atendido. Só que tem aquele nome que ele disse: Abba, Abba, papai. Expressão de dependência, expressão de confiança. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Soares, você pode estar assistindo mais vídeos aqui no canal. Pai Santo, queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra, que o Senhor possa nos assistir os teus filhos, aquele que porventura neste momento está pensando em se desanimar ou fazer qualquer outra coisa que não é aquela que o Senhor o direcionou para fazer segundo a sua palavra, mas em momento de angústia, em momento de sofrimento, está desanimado. Não permita que o seu servo tome nenhuma decisão fora da sua vontade. E como disse o Senhor Jesus, seja feita a tua vontade. E é nesta vontade que nós somos santificados, abençoados e crescemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.